Sejam todos muito bem-vindos ao SativaCast, o podcast da Sativa Controladoria. Esse projeto para você, empresário que quer crescer com segurança, previsibilidade. Aqui a gente vai debater os assuntos mais importantes para a sua gestão financeira. E hoje nós vamos abordar um tema amplamente divulgado, mas que poucas vezes é entendido. E para isso eu vou conversar com ele, que é o Saulo Garcia, diretor da Sativa Controladoria, que vai falar para a gente sobre a reforma tributária. Seja muito bem-vindo, Saulo. Bom dia, obrigado, Marcos. Agradeço aí pela iniciativa, né? Pelo convite, agradeço pela estrutura que a Sativa montou. E estamos aqui para falar de reforma tributária de uma forma simples e descomplicada, né? Eu acho que o nosso propósito aqui é levar uma informação leve e fácil para o empresário. Sem o contabilês que a gente fala, né, Saulo? Sem o contabilês complexo. E para a gente começar, Saulo, eu quero que você fale sobre o que é mais importante que a gente entenda sobre a reforma. O que todo empresário precisa saber para começar a falar sobre reforma tributária? Marcos, a reforma tributária, ela certamente foi uma das maiores alterações normativas tributárias dos últimos 40, 50 anos. Então, quando eu falo de reforma tributária, eu falo de uma alteração muito significativa, né? Foram várias alterações. Imagina o seguinte, eu tive uma extinção total de tributos, então toda a legislação normativa foi para o chão e eu estou tendo uma construção de uma nova legislação. Então, vou tentar aqui resumir em alguns aspectos, né, essa mudança. Primeiro tivemos a extinção, ou teremos a extinção do PIS/COFINS agora em dezembro de 2026, e teremos a implantação da CBS para janeiro de 2027, certo? Numa segunda etapa, eu vou ter uma extinção gradual do ICMS e do ISS, né? É uma extinção que vai acontecer entre 2029 a 2032, e também, paralelo a isso, eu terei a implementação gradual da IBS. Então, nós teremos ali 4, 5 anos, né, de uma transição com 2 modelos tributários seguindo de forma concomitante. Também tenho, Marcos, a redução a zero de IPI, já para janeiro 27. Então, o IPI que incide sobre produto industrializado, ele vai ser reduzido a zero. Teremos exceções, né? Então, eu vou ter produtos ainda cujo tributo vai se manter, mas, via de regra, eu vou ter ali uma redução a zero para boa parte dos produtos que tem hoje tributação de IPI. E eu vou ter, para janeiro 27, a implementação do imposto seletivo. Então, perceba que é realmente uma mudança tributária, né, sobre o consumo muito significativa. Eu vou ter muitas alterações importantes. Mais um ponto importante para a gente mencionar sobre a reforma tributária. Hoje, Marcos, eu tenho PIS/COFINS e ICMS que tem a possibilidade de obtenção de créditos nas aquisições, assim como vai ser com a CBS. Só que hoje eu tenho uma restrição de aproveitamento de créditos muito grande. Então, basicamente, eu posso me creditar somente de tributos de operações diretamente ligadas à minha operação, a insumos. Eu não tenho direito a crédito de outras operações de gastos administrativos, por exemplo. Isso, com a reforma tributária, vai acabar. Eu vou ter um crédito amplo e, de certa forma, isso provoca uma justiça tributária, né? Porque eu elimino a distorção que hoje tem no modelo atual. Eu aproveito o crédito das operações que foram tributadas anteriormente, eu reduzo a carga tributária e eu levo o produto para o consumidor final um pouco mais barato. Tá? Então essa é uma mudança que eu considero muito importante. Mais uma mudança, né, para a gente finalizar essa pergunta, é o seguinte, o tributo hoje, ele é calculado por dentro, né? Então quando eu precifico um produto, o ICMS, por exemplo, ele compõe o valor daquele preço, e o ICMS incide sobre aquele preço composto. Então, se eu tenho uma alíquota nominal de 20%, por exemplo, de um ICMS, a alíquota efetiva acaba sendo maior, 22% ou 23%, porque eu tenho tributo cobrado sobre tributo. Com a reforma tributária, isso vai acabar, porque eu vou ter uma cobrança por fora. Então, quando eu vou ter uma precificação de 100, por exemplo, e a minha alíquota é 20%, a minha alíquota efetiva será igual ao nominal, 20%. Já temos mudanças muito importantes só nesse primeiro panorama que você passou para a gente. Eu acredito que a ansiedade maior de todo empresário é: será que eu vou pagar mais ou menos impostos? Como o empresário consegue a resposta para essa pergunta?
Marcos, responder de forma generalista é complicado, né? Primeiro, é importante nós fazermos uma consideração aqui, que é a seguinte: a reforma tributária não veio para aumentar a arrecadação. Então, pelos propósitos, né, apregoados, a reforma tributária ela tem como objetivo buscar a neutralidade e buscar a simplificação. Então, o objetivo da reforma não foi proporcionar um aumento de carga tributária, um aumento de arrecadação, e nem diminuir. Então, a intenção do governo é manter a arrecadação tal como ela é hoje, que é absurdamente alta, convenhamos, né? Então, o que se procurou trazer, Marcos, foi uma neutralidade e uma justiça tributária entre setores, tá? Então, no meu entendimento, tá? E o meu entendimento ele diverge um pouco, talvez, de outras pessoas que pensam diferente, mas no meu entendimento, a reforma tributária ela vai proporcionar uma redução de carga tributária para o setor de comércio e indústria, certo? Por que eu acho isso? Primeiro, pelo motivo que eu mencionei agora há pouco, crédito amplo. Segundo, pelo motivo também que eu mencionei, com a redução a zero do IPI. E terceiro, pelo fato do tributo não ser mais cobrado por dentro. Então, por esses motivos, eu espero que o tributo, tá, a carga tributária para o setor comercial e industrial, ela tende a reduzir, tá? Diferentemente do setor de serviços. Porque, cara, o setor de serviços hoje, Marcos, ele tem uma carga tributária incentivada, né? A verdade é essa. Tributo sobre consumo, né, que estamos falando aqui. Hoje, o setor de serviços paga no máximo 9 a 10%. Então, estamos falando, cara, de uma possibilidade de ajuste de 10 para 28%. Claro que eu terei 28% com direito a crédito amplo, né? Mas esse crédito não será suficiente para compensar uma redução de 28 para 10, entende? Então, na prática, Marcos, o que eu vejo que vai acontecer vai ser uma equiparação. Eu vou pegar aqui o setor comercial e de serviços e trazê-los para uma mesma prateleira. Para que todos estejam na mesma página ali. Exato. Então, respondendo à sua pergunta final, como o empresário vai saber se ele vai ter aumento ou redução de carga tributária? Não tem jeito, ele tem que fazer um estudo comparativo, planilhar, né, comparar a tributação no modelo atual e entender como é que vai ser o impacto com a nova tributação. Até pegando um gancho do que você falou sobre estudar a nova tributação e o modelo atual, até 2033 a gente vai ter os dois sistemas funcionando simultaneamente. Na prática, como é que isso vai funcionar? Marcos, na prática não temos ideia ainda, né? É um modelo que ainda vai ser implementado, mas o que a gente imagina, e certamente vai acontecer, é o caos, né? Então pensa o seguinte comigo, eu vou ter uma primeira etapa com a CBS, então eu tenho uma ruptura total de PIS/COFINS em dezembro 26, e eu tenho implementação da CBS para janeiro 27. Então no caso da CBS, a gente imagina que será uma transição mais tranquila, porque eu vou ter uma ruptura total, né? Extinção total de PIS/COFINS e já tenho a implementação da CBS. Com a IBS vai ser diferente, porque eu vou ter ali uma redução gradual do ICMS por 4 anos, né, 29 a 2032, e eu vou ter uma implementação gradual da IBS nesse mesmo período. Então, eu terei 2 sistemas tributários trabalhando em conjunto. Para quem é profissional da área contábil, né, sabe que o ICMS por si só, cara, já é um manicômio tributário, né? Ele é uma loucura total. Então imagina eu trabalhando com ICMS ou ISS em paralelo com a IBS. Então sabemos que vai ser complexo, né? Vai ser desafiador para o empresário, para o profissional contábil, mas temos que passar por isso, tá? E sendo bem transparente, eu não sou um defensor da reforma, mas também não sou um crítico. Eu julgo as situações de forma imparcial. No meu entendimento, a partir de 2033, nós teremos, de fato, uma simplificação. Muitos dos nossos parceiros hoje, na Sátiva, muitos dos nossos parceiros de negócios estão no Simples Nacional. Para os nossos parceiros da Sátiva que estão no Simples Nacional, o que muda? Cara, boa pergunta. O Simples, vamos lá, vamos primeiro tentar explicar um pouquinho do Simples para a gente explicar os impactos. O Simples, hoje, eu tenho um modelo no qual eu pago um documento de arrecadação.
Nesse documento de arrecadação, Marcos, eu tenho vários tributos que compõem o meu Simples Nacional. Lá no Simples, eu pago, dentre outros tributos, eu pago PIS e COFINS, né? O PIS tem um percentual para ele e a COFINS tem um percentual para ele também. Para 2027, eu não terei PIS e COFINS, mas eu terei a CBS. Então a CBS, ela toma lugar do PIS e COFINS com um percentual específico para ela. Tudo bem? Com a reforma tributária, tem um ponto importante que a reforma tributária trouxe. Eu, na condição de adquirente, vou poder tomar créditos exclusivamente daquilo que o Marcos tributou. Então, do produto que você vendeu para mim, você vai pagar lá seu Simples Nacional e vai ter uma alíquota de CBS pequena dentro do DAS. O meu crédito será limitado ao que você pagou efetivamente na sua venda, certo? Isso geraria um problema, uma falta de competitividade para as empresas do Simples. Porque, em comparação com outras empresas que estarão no regime normal de CBS, lucro presumido ou lucro real, a expectativa é que a CBS tenha uma alíquota nominal de 8%, não foi divulgada ainda. Então, pensa o seguinte, Marcos, eu vou ter uma possibilidade de tomada de crédito do Marcos, que vendeu para mim a uma alíquota de 2% no Simples, e eu posso comprar esse mesmo produto daquele empresário do lucro presumido com uma alíquota de 8%. Então, quem que eu vou escolher, né, para comprar? Certamente será outra empresa. Então, isso geraria um problema muito grande para as empresas do Simples que estão no meio da cadeia de produção. Então, para resolver esse problema, o que a Receita fez? Ela criou um novo modelo dentro do Simples. Então, eu terei, a partir de 2027, o Simples chamado Puro, que é o modelo atual, e eu terei o Simples Híbrido. O que é o Simples Híbrido? Eu recolho tudo dentro do Simples Nacional, à exceção da CBS e futuramente da IBS. Então eu recolho a CBS pelo regime normal de apuração e, dessa forma, eu, no Simples, vou conseguir transferir crédito para o meu cliente de forma plena, entende? Então, nesse caso, o empresário ele vai ter a opção de permanecer no Simples Nacional, num formato híbrido, transferindo crédito para quem deseja tê-lo, né? Então, para simplificar, né, para facilitar aqui para quem está nos assistindo, como é que vai funcionar na prática? Quem hoje vende para consumidor final, então imagina o lojista lá no shopping, que vende o sapato, que vende a roupa, né? Ele faz sentido permanecer no Simples formato puro, porque ele vai vender para alguém que não se interessa por crédito, né? Um não contribuinte. Agora, quem está no meio de cadeia, quem tem uma relação B2B, como a Sativa tem, né? Eu tenho aqui uma carteira preponderantemente de clientes, pessoas jurídicas, né? Eu preciso me adequar. Eu preciso me adequar no Simples Híbrido ou eu preciso mudar de regime tributário para possibilitar o crédito amplo para o meu cliente. Muito bom. Outra mudança muito importante dessa reforma é a unificação do layout das notas fiscais. Como é que funciona essa unificação? Na verdade, Marcos, a unificação não é uma novidade de agora, né? Ela já aconteceu agora em janeiro 26. O que acontecia? Toda prefeitura, ela tinha um portal emissor de nota fiscal de serviço. E cada portal tem um layout específico, né? Não existia uma comunicação, uma integração entre as prefeituras. Então a Receita Federal, já pensando na reforma tributária, precisou criar um portal nacional unificando o layout de emissão de nota fiscal de serviço. Então, as prefeituras tiveram que se adequar, né? Hoje, várias utilizam o próprio ambiente do portal para emissão de nota, outras adaptaram o layout para ficar igual ao do portal, mas já foi uma etapa superada. Então, o empresário já sofreu ali em janeiro, né? Teve uma transição de mudança de sistema, então isso já foi superado. O que nós temos agora em relação à nota fiscal como desafio daqui para frente? A partir de 1/8, nós teremos novos campos na nota fiscal para serem preenchidas. Por exemplo, nós temos a IBS e a CBS para serem preenchidas como teste na nota fiscal a partir de 1/8. CBS com 0,9% e a IBS com 0,1%. Eu tenho outros códigos para serem preenchidos no documento fiscal, como C-Classe Trib, NBS, né? Então, são códigos e percentuais que precisam ser alimentados no documento fiscal a partir de 1/8, ou seja, 30 dias, né? A gente está no dia
um dos 7. Então, o empresário precisa adequar a sua estrutura de emissão de notas fiscais em 30 dias, né? Porque senão ele vai ter um bloqueio na emissão do documento fiscal. Isso vai acontecer para 1/8, entendeu, Marcos? Então, o empresário que ainda não se preparou para isso, abra o olho, porque senão ele vai ter problemas para a emissão do documento fiscal. E já fazendo uma complementação, me permita, para a atividade imobiliária, nós teremos muitas novidades. Então, o setor de locação, por exemplo, né, as holdings imobiliárias que locam imóveis, hoje não emite documento fiscal. Então, elas passarão a emitir a própria NFSE, né, cujo layout está sendo adaptado especificamente para elas. As incorporadoras e as loteadoras também, que nunca emitiram documento fiscal, passarão a emitir nota fiscal também. Será a NFE-ABI, Alienação de Bens Imóveis. Então, cara, é uma mudança significativa e quem não estiver se preparando, né, quem não estiver preocupado com isso, vai ter problemas com a reforma tributária. Até pegando um gancho, já que você mencionou o setor imobiliário aqui, a reforma promete ampliar o aproveitamento de créditos para esse setor. Como é que isso vai funcionar? Isso de fato vai acontecer? Vamos lá. Acho que o setor mais influenciado pela reforma tributária, Marcos, foi o setor imobiliário. Cara, foram muitas alterações. Muitas. Hoje, para você entender, o setor imobiliário tem uma tributação até favorecida, né? Então, quando a gente olha para tributo sobre consumo, basicamente, ou eles pagam 3,65% de PIS/COFINS, ou eles pagam um percentual dentro do RET, né, que é um regime especial de tributação, que varia ali em torno de 2%. Né? Então é uma carga reduzida. Então imagina eu trocar essa carga tributária por uma alíquota, né, inicialmente de CBS, que pode ser de 8%. Né? Então seria um impacto significativo. O que foi feito então, pensando na atividade imobiliária? Essas empresas, essas atividades terão uma redução de alíquota. Então pegando, por exemplo, a incorporação, eu terei uma alíquota nominal de CBS provavelmente de 8%, com uma redução de 50%. Então, a alíquota nominal para a incorporação será de 4%, e com direito à tomada de crédito. Então, essa tomada de crédito, que hoje, né, ela não é possível, ela será possível no novo modelo. Então, quando o incorporador compra um terreno, quando ele compra materiais de construção, ele tomará créditos de todas essas operações na alíquota cheia, 8%, e ele vai ter uma saída tributável a 4%. Então, é um modelo que, pelo menos a princípio, ele tende a ser muito interessante para esse segmento. O setor imobiliário, por ser um dos mais impactados pela reforma, vai precisar de um regime de transição para que ele consiga se adequar? Como é que vai funcionar esse regime? Bom, teremos um regime de transição para atividade imobiliária, incorporação e loteamento. O que é o regime de transição, Marcos? A Receita permite com que eles paguem a mesma carga tributária que eles pagam hoje. Então, quem optar pelo regime de transição continuará pagando por um certo tempo a mesma carga tributária que eles pagam hoje, certo? Então, quando o empresário olha, né, para essa possibilidade, ele pensa, mas veja bem, eu tenho a possibilidade de manter a mesma carga tributária que eu tenho hoje, né? Então, será que não vale a pena optar pelo regime de transição? Eu quero prorrogar um pouco o efeito da reforma tributária. É uma reforma complexa, é uma reforma que vai me trazer um trabalho danado, né? Então, eu vou entrar no regime de transição. Mas o alerta que eu quero fazer aqui, Marcos, é o seguinte: tome cuidado. Porque pelas análises iniciais que nós temos feito, o regime de transição, em muitas situações, ele não compensa, tá? Então, veja bem, eu tenho uma alíquota nominal de 8% para a CBS, com uma redução de 50%, 4%. Eu tenho ainda direito a tomar créditos, né, sobre essa operação. Então, a minha alíquota efetiva de 4%, ela vai cair talvez para 3%, para 2%, para 1,5%. Fora o fato de que ainda eu tenho outras possibilidades, né, na atividade imobiliária. Eu vou ter um redutor de ajuste, que é uma redução de base de cálculo. Eu vou ter redutor social.
Entende? Então, meu conselho para o empresário é o seguinte: se você for induzido, né, pelo seu profissional contábil ou por outra assessoria a entrar no regime de transição, não faça isso sem fazer o cálculo comparativo. Porque em muitas situações, repito, nós temos percebido que o regime de transição não vale a pena, pelo menos nesse primeiro momento. E um ponto importante: o regime de transição ele é aplicável por empreendimento. Então imagina uma incorporadora que tem 10 obras em andamento. Eu vou poder olhar para cada empreendimento e escolher se aquele empreendimento entra ou não no regime de transição. Então pode ser que naquela incorporação eu tenho 10 empreendimentos, sendo parte deles no regime de transição e parte deles sem estar no regime de transição. Então para isso tem que ser feito cálculos comparativos. Ainda temos muitos estudos a serem feitos para esse setor, né? Especialmente no segundo semestre agora. Bastante. Para entender o que vale mais a pena. Outro setor que está tendo muita preocupação também, que eu percebo, é o produtor rural. Agora tem a exigência do CNPJ para produtor rural. Exato. O que isso muda para eles? Cara, isso gerou uma confusão tremenda, porque, de fato, né, o que a Receita Federal quis fazer, né, com esse movimento? A partir de 2027, Marcos, o produtor rural que tem um faturamento superior a 3 milhões e 600 no ano, ele passa a ser considerado contribuinte da CBS-BS. Quem tem um faturamento abaixo desse limite está dispensado, né, não é contribuinte. Então, para a Receita Federal controlar, né, para monitorar esses produtores, o que ela decidiu fazer? Colocá-los todos com um cadastro padrão, CNPJ. Técnico, né? Então eu tenho chamado de CNPJ técnico. Isso não significa, Marcos, que quem tiver CNPJ técnico será uma empresa. O fato do produtor rural, pessoa física, ter agora um CNPJ não fará ele tornar um empresário, uma empresa, né? Ele continuará tendo as suas operações no CPF, na pessoa física, e ele vai ter um CNPJ unicamente para fins de cadastro. Tá? Então, na prática, o efeito é esse. Eu vou ter um CNPJ para todos os produtores, mesmo para aqueles que estão dispensados, tá, de ser contribuinte da CBS-BS, e para aqueles que operam na pessoa física, continuarão operando na pessoa física. Eles só terão um CNPJ para fins de controle e cadastro da Receita Federal. E, logicamente, para aqueles que já são produtores pessoa jurídica, já têm o seu CNPJ, não tem nenhum movimento para ser feito. Mas essa mudança vai implicar na perda ou ganho de alguns benefícios? O que pode mudar nesse sentido? Eu acredito que a maior preocupação deles seja essa. Será que eu perco algum benefício? Será que eu ganho algum benefício? Por ter o CNPJ, não muda nada. Então, sim, é simplesmente uma questão de cadastro, tá? E claro que agora nós temos uma nova realidade, Marcos, que é o fato de eu poder ser contribuinte dependendo do meu faturamento anual. Então, o que eu recomendo para o produtor é o seguinte: faça também análises, faça cálculos, porque agora pode ser que eu tenha uma nova tributação que talvez inviabilize a minha opção como pessoa física. Talvez é o momento dele fazer uma nova análise e se ele realmente for considerado contribuinte da CBS-BS, pode ser o momento dele voltar a sua operação para a pessoa jurídica, tá? Então tem que ser feito análises, né? Tem que realmente fazer cálculos comparativos para entendermos onde que é o melhor cenário. Muito bom. Você já falou de vários setores que vão ser impactados pela reforma. Já falamos aqui sobre todas as mudanças e estudos que precisarão ser feitos dentro das empresas. E diariamente você tem lidado com vários empresários, né? Sempre direcionando eles a tomarem as melhores decisões. Dentro dessa sua análise diária, quais são os erros que você percebe que os empresários continuam tendo com essa transição da reforma? O principal erro, Marcos, é o empresário não estar se preocupando para a reforma tributária. O problema é esse: o empresário ele não entendeu que a reforma tributária impacta diretamente a vida cotidiana dele. Ele não entendeu que a reforma tributária não é apenas uma alteração de nomenclatura de impostos. Ele está achando ainda que a reforma tributária impacta somente a vida do contador.
Mas não é assim, cara. A reforma tributária trouxe muita alteração que vai influenciar muito na rotina do empresário. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho agora uma nova realidade, uma nova dinâmica de tributação, eu tenho uma nova possível precificação. Se eu tenho um aumento de carga tributária, o que é a decisão do empresário? Eu vou absorver esse aumento de carga tributária ou eu vou repassar isso para o meu cliente? Eu estou já pensando em renegociação? Eu sei o impacto do tributo no meu preço, na formação do meu preço, vai aumentar meu preço, vai reduzir meu preço, né? Eu vou renegociar contratos, talvez eu tenha contratos de longo prazo com alguns clientes. Como é que vai ser essa renegociação? Né? Eu tenho, talvez, que renegociar, inclusive, Marcos, olha que legal, contratos com fornecedores. Olha só o que a reforma tributária trouxe. Agora, existe uma nova modalidade de extinção do crédito tributário. Vou te explicar com um exemplo. Suponhamos que você vende um produto para mim, certo? Eu terei direito a crédito sobre essa operação desde que você pagou o seu tributo. Então, o meu crédito está condicionado com a liquidação financeira do imposto. Se você não pagou o tributo, eu não tenho direito a crédito. Então, isso poderia gerar um problema gigantesco, né? Imagina o seguinte, eu ser penalizado por uma inadimplência sua perante a Receita Federal. Então, para resolver isso, o que a Receita Federal ela fez? Ela possibilita agora que o adquirente recolha os tributos no lugar do vendedor. Entende? Então, é uma nova modalidade de extinção. Agora, para que isso funcione, o fornecedor, o adquirente, precisa negociar com o fornecedor essa condição. Então, para quem trabalha com contratos, isso vai ser revisto, vai ter uma cláusula possibilitando que eu possa fazer o pagamento no seu lugar, entendeu? Uhum. Então, o empresário hoje, ele sequer sabe disso, né? E isso é um ponto de preocupação. Mais um exemplo, Marcos, para a gente finalizar esse ponto. Quem faz compras dentro de uma empresa, setor de compras, orçamentos, suprimentos, né? Eles precisam entender de reforma tributária. Eles precisam entender a diferença entre desembolso e custo. Por exemplo, eu compro de você uma mercadoria por R$100. Você está no Simples Nacional. E o cidadão ali me vende a mesma mercadoria por 100. Ele está no lucro real. Você me transfere um crédito de 2 e ele me transfere um crédito de 8. O desembolso foi 100 para as duas situações. Mas o meu custo com ele foi menor, porque ele me transferiu 8 de crédito, você me transferiu 2. Entende? Então, se essa visão, se esse entendimento não chegar lá na ponta, né, para o empresário, ele vai tomar prejuízo. Entende? Então, perceba, dei poucos exemplos aqui de como a reforma tributária impacta diretamente e diariamente a rotina do empresário. E Saulo, a gente já falou sobre os desafios, sobre os erros, e para a gente não ficar nesse clima de terror com os nossos empresários, vamos falar sobre as oportunidades também, porque a reforma também vai trazer muitas oportunidades para os empresários. Queria que você falasse um pouco sobre o outro lado da moeda. O que a reforma traz de oportunidade para os nossos empresários? Vamos lá. A reforma tributária, ela trará, de fato, uma simplificação. Então, o propósito dela, Marcos, é a desburocratização, né? A gente não pode esperar isso para os próximos anos. Então, até 2032, nós teremos realmente um modelo atual concorrendo com um novo modelo, né? Isso vai trazer realmente um caos. Mas para 2033, eu espero sim que haja uma simplificação nos processos, né? Tanto da empresa quanto da contabilidade. Então, se realmente essa expectativa acontecer, né, eu vou ter ali uma redução de trabalho, né, para a contabilidade relativo a essa apuração, uma vez, Marcos, que a reforma tributária ela vem acompanhada de uma tecnologia embarcada muito grande. Tanto é que as apurações elas virão de forma pré-preenchida. Então, a Receita Federal, por meio das suas operações diárias, ela já vai capturar e vai apurar o imposto por você. Ela vai entregar para você uma apuração pré-preenchida, para você simplesmente validar, né, ou fazer algum ajuste, né, ou alguma exclusão de tributo, certo? Então, é uma realidade, né, proposta significativa, né? Então, isso certamente trará uma redução de tempo, né, de otimização para a contabilidade, e isso pode trazer no futuro uma redução de custo para o empresário, né?
Outro ponto que eu considero vantajoso, crédito amplo. Né, já falei várias vezes, né, mas repetindo, eu terei direito a crédito, Marcos, sobre todas as minhas aquisições. Né, algo inimaginável na estrutura de hoje. Então, nesse formato, eu vou ter uma justiça tributária, eu vou ter certamente uma redução de carga tributária e eu vou ter um preço final para o consumidor final mais barato. Tá? Um ponto importante que poucas pessoas falam, a reforma tributária, né, por meio de todo esse aparato tecnológico, ela vai trazer sim uma redução da informalidade. Então, quem sonega muito vai ter problema, porque a reforma tributária vai cercar isso. Então, isso é uma oportunidade para aquele empresário que hoje joga dentro das 4 linhas, né? Aquele que já segue a regra do jogo, ele vai ter, né, na mesma prateleira aqueles que hoje não jogam limpo, né? Então, para quem já joga limpo, ele vai ter ali a companhia das outras empresas, né, todas na mesma situação, tá? Então, para mim, isso vai ser uma boa oportunidade para a reforma tributária. E, por fim, Marcos, eu considero um ponto também muito vantajoso, que foi o fim da guerra fiscal. Então, veja bem, hoje, com o ICMS, né, existe uma briga entre os estados gigantesca para que as empresas se instalem nas suas regiões, né? Então, com isso, eles concedem muitos incentivos fiscais e acaba gerando uma competitividade ali, uma concorrência desleal entre várias empresas, né? Com a reforma tributária, o tributo passa a ser cobrado, né, do estado de destino. Então, a busca dos estados por empresas fornecendo incentivo fiscal perdeu sentido. Então, as empresas agora, Marcos, terão outros motivos que não seja tributação para se instalarem, né, naquela região. Eles vão buscar por uma logística mais favorecida, por uma região que tem uma mão de obra mais qualificada, entende? Então, são pontos que eu considero muito importantes. São muitas mudanças positivas também, não só desafiadoras, né, Saulo? E nessas mudanças que a gente vem falando no decorrer aqui do nosso bate-papo, o empresário vai precisar se adequar bastante, mas o contador também vai precisar se adequar. Como que a Sativa tem se posicionado com relação a essa reforma? Como que a Sativa tem se preparado para atender melhor? Marcos, a Sativa tem se preparado desde janeiro de 2025, quando a Lei Complementar 214, né, que instituiu a IBS e a CBS, ela foi publicada. Desde então, já tem aí 1 ano e meio, né, ou um pouco mais, a Sativa tem investido em formação de profissionais, né? Eu tenho profissionais hoje fazendo cursos de qualificação, pós-graduação, especialização, né, cursos extensivos. Então hoje nós temos um time totalmente antenado para aquilo que a reforma tributária tem trazido, né, de novidade e de inovação. Né? Inclusive eu sou tributarista e eu estou, né, totalmente ligado nisso e pronto para apoiar os meus clientes, né, nesse segundo semestre. E ponto importante, né, nós vamos criar na Sativa uma área exclusiva para a reforma tributária. Então a gente entende que a nossa área fiscal, ela precisa dedicar ao cliente, atenção ao cliente com aquilo que é de hoje, né, com as entregas de hoje, e eu terei uma nova área, né, sobre reforma tributária, dedicada unicamente sobre esse assunto. Então no segundo semestre, o meu cliente, ele vai ter o privilégio de ter ali uma equipe exclusiva para falar de reforma tributária, e nós estamos desenvolvendo, né, já estamos na reta final, estamos desenvolvendo um produto, né, um trabalho bem abrangente com o cliente, que vai envolver análise comparativa. Então nós vamos mostrar para o cliente a dinâmica da tributação no modelo atual e como é que vai ser a nova tributação no futuro. O cliente vai ter conosco um apoio na precificação, porque invariavelmente o preço dele vai ser afetado, né, a formação de preço vai ser afetada. Apoio na revisão de contratos, tanto contratos com clientes quanto contratos com vendedores. Apoio também nos regimes de transição. Então teremos várias atividades que terão ali o regime de transição para aderir ou não. Né? Então a Sativa estará com o nosso cliente em todas essas situações. E Saulo, a gente vai chegando aqui ao final do nosso bate-papo, que foi muito proveitoso. E eu quero que você deixe um recado para os empresários. A gente já falou sobre os desafios, falou sobre as oportunidades, falamos sobre como a Sativa se posiciona.
nesse cenário de transição. E eu quero que você deixe um recado ali, ó, para o empresário que está assistindo a gente, o que ele precisa saber, o que é importante que ele saia desse bate-papo sabendo. Bom, empresário, é importante que você saiba que a reforma tributária ela não é voltada unicamente para o contador. Então você precisa se organizar, se preparar, estruturar a sua empresa para atenuar os efeitos da reforma tributária que já começa em janeiro de 2027. Tá? Então realmente é um recado que eu quero mostrar para você a importância, para que você se preocupe com a reforma tributária e se adapte a esse novo modelo de tributação. Tá? Quem começa a se organizar para a reforma tributária em 2027 vai começar atrasado. Então você vai ficar atrás do seu concorrente em relação à reforma tributária. Então procura uma empresa especializada, um contador que já tenha conhecimento e domínio sobre a reforma tributária e se organize antes. Recado tá dado. Saulo, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Você trouxe insights práticos. A gente deu para perceber que você diariamente lida com esses desafios. Quero te agradecer pela sua participação. Esteja muito bem-vindo quando quiser voltar para esclarecer de forma simples esses assuntos que impactam muito na gerência financeira de qualquer empresa. Eu que agradeço, estou à disposição para novos bate-papos, tá, Marcos? E a ideia aqui era um bate-papo mais leve, né, mais tranquilo, e levar para quem está nos assistindo uma ideia de reforma tributária mais simples, né, e descomplicada. Espero que tenhamos conseguido atingir o nosso objetivo. Muito obrigado, Saulo. E você que acompanhou a gente até agora, esse episódio vai ficar na íntegra no nosso YouTube. Para você que ainda não segue a Sativa nas redes sociais, Sativa Controladoria, Sativa com duplo T, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e agora no YouTube também. Até a próxima.